apresentar ele rapidamente, é um dos meus alunos mais antigos da formação. Eu não lembro qual turma, Guilherme, a gente já deve ter conversado Hum, sobre isso, mas eu acho que ali já, entre a quarta e a oitava turma, isso. por aí, né? Foi. Alguma Se eu não coisa. me engano, acho que foi na sexta turma, eu acho que eu Sexta entrei. Acho que turma. foi. É. Beleza. E o Guilherme, então, é do Rio de Janeiro, né? Desde então, já ouvi falar que ele saiu do CLT para atuar e viver de perícias. É o Já. que eu mais repito sobre o teu nome e sobre a tua quantidade enorme de nomeações, que atualmente eu nem sei quantas são. Então, vou Ih, deixar de se apresentar com tá calma. bom. Vamos falar sobre engenharia elétrica, sobre teu ponto de vista. E pode começar aí se apresentando para o pessoal, de onde tu é e tudo mais. Tá bom. Tocando boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme Fiuza, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou engenheiro eletricista, também sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu comecei atuando com as perícias em 2022, no final de 2022. Foi quando eu comecei a receber minhas primeiras nomeações. Aí já tô, hoje em dia, né? Quando eu comecei a atuar com as perícias, eu era CLT, então eu ficava realmente me dividindo, né? Me dividia ali durante praticamente 2 anos. Quando no final de 2023, para o início de 2024, eu saí do CLT. Eu tinha o planejamento de sair realmente do CLT um pouco mais na frente, mas me adiantaram na época. Uhum. Mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque me deu mais espaço para poder atuar com as perícias e me deu força para eu poder melhorar, né? A quantidade de nomeações, poder me dedicar mais. Então, inclusive, atualmente, como eu tinha adiantado, eu só faço perícia. Hoje eu atuo como perícia, tenho uma empresa também, né? Que eu faço alguns outros serviços de elétrica. Inclusive, fiz o outro curso do professor Vitor também, que é muito bom. Então, hoje em dia, eu ainda faço, além das perícias, estou com treinamento de NR10, faço prontuário de instalações elétricas. Já fiz muito laudo de SPDA, hoje em dia já está meio que de lado por causa do tempo, mas hoje em dia eu me dedico exclusivamente às perícias e é totalmente viável tudo que é falado no curso. É óbvio que demora um pouquinho para você poder se consolidar e poder se dedicar só com as perícias, mas é muito possível. Com certeza é muito possível, eu posso dizer com certeza que é uma realidade. Show de bola, Guilherme. E eu gosto dessa visão de vocês, né? Cada um de nós, engenheiro eletricista, começou em alguma área, nós nos adaptamos a alguma área ali, gostamos mais de algumas coisas do que outras, e o próprio mercado, talvez alguma questão da região, nos leva para um lado ou para o outro. E eu gosto muito dessa visão sobre a perícia que cada aluno tem. Então, falei com o Alan, que veio do setor fotovoltaico, por exemplo. Lá ele continua com a empresa dele no setor fotovoltaico e atuando com perícias judiciais. O Diogo ainda trabalha CLT, mas faz um monte de perícias também, contrata pessoas para ajudar ele nas perícias. E tu fez um movimento diferente, um parecido com o meu, né? Eu saí de concurso público para atuar com perícias judiciais. Então, eu gosto bastante dessa visão que cada um traz aqui acerca das perícias. Guilherme, no teu caso, então, tu atua com perícias judiciais e basicamente na área de laudos, nessa análise clínica, fornecendo relatórios, laudos no âmbito extrajudicial, na área de engenharia elétrica e na área de segurança do trabalho, que é outra É, formação que tu tem, né? Eu, que eu por comecei. exemplo, eu tenho a formação de segurança do trabalho também, mas eu não atuo quase nada na área de segurança do trabalho. Eu preferi atuar com as elétricas por uma questão pessoal, mas a de segurança do trabalho foi onde tu começou, né? Que era mais divulgada na época, eu acredito. Foi isso mesmo? Então, não, na verdade eu comecei pensando em entrar na área de segurança do trabalho. Foi quando eu me Ah, formei como engenheiro de segurança, na época foi em 2017. Eu tentei entrar, mas eu meio que só tive uma orientação técnica, não tive uma orientação de como fazer, como se apresentar, o que você fazer para poder chegar até os juízes, né, poder lá mostrar o seu trabalho. E aí na época meio que morreu. Aí depois em 2022 para 2023 eu entrei na área civil, né, realmente na parte de hum. elétrica. Ah, E aí depois que eu estava já com algum mercado, eu falei assim, vou me aventurar na parte de segurança do trabalho também. E aí aham. hoje em dia eu me divido entre as duas. Eu faço tanto uma quanto a outra. Eu realmente atuo como perícia tanto na parte civil quanto na parte trabalhista. Hoje em dia eu faço as duas. Essa é uma questão até bem comum, Guilherme. Bastante gente que tem engenharia de segurança do trabalho ou pensa em fazer me pergunta isso.
qual é, no teu ponto, tu que atua realmente nas duas? Eu ouço falar mais da engenharia de segurança do trabalho, mas tu que atua nas duas, qual é a diferença entre elas ou as vantagens de cada uma? Fala aí pro pessoal, Então acho que vamos essa lá. opinião é importante. Como a minha formação. Eu gosto muito das duas, tá? Eu vou falar um pouquinho em relação ao trabalho que dá. A Aham. parte da elétrica, ela é mais. Ela tem menos caminhos a se percorrer. Vamos dizer assim, ela tem mais um quadradinho um pouco menor. Já a segurança do trabalho, ela vai numa vertente que tem muitas possibilidades. Então, te dá um pouco mais de trabalho. Te dá um pouco mais de trabalho de fazer. Tem perícias que você tem que fazer medições ambientais, então ela Hum, demora até um pouco mais de tempo, às vezes, para você poder fazer lá a vistoria e o laudo. Então, ela interessante. demanda um pouco mais de tempo. Mas a quantidade de perícias que tem na parte trabalhista ela chega a ser maior do que na parte civil, pelo menos a minha avaliação. Eu vejo uma quantidade maior de pessoas trabalhando na parte trabalhista, por exemplo, do que na parte civil. Então, acho que é uma coisa. E aí uma outra coisa que tem diferença também são os honorários. Os honorários da parte civil eles são maiores do que a da parte trabalhista. Na parte Uhum. trabalhista é muito raro você não ter uma perícia que tenha alguém que seja beneficiário da justiça gratuita. Ah, certo. Geralmente os reclamantes eles são. Então, os honorários são menores também. Aham. E deixa eu te perguntar, na área civil de engenharia elétrica, qual é a tua média de honorários? Média de 6.000. Puxa, maravilha. Ouviram isso, É. pessoal? E quantas nomeações tu tem até hoje? Ah, Atualizando. já passei de 400 já. Nossa senhora, só esse corte aí vai me ajudar muito. Pode ficar tranquilo. Já Maravilha, que passei. legal, que bela notícia. E como é que foi, saindo do roteiro total, Uhum. como é que foi essa transição? Foi difícil sair do CLT para atuar com perícias? Foi Ah, desafiador? Foi uma oportunidade ou foi um desafio? foi um desafio. Acabou se tornando uma oportunidade, mas foi um desafio. Quando no começo, óbvio, fica mais fácil você poder conduzir. Eu tinha uma liberdade lá na empresa de fazer banco de horas, na empresa que eu trabalhava como CLT, então eu trocava. Tinha dias que eu ficava até mais tarde, e eu tirava um dia na semana, geralmente, para poder fazer as vistorias, né, que fossem necessárias. E aí os laudos eu sempre fazia à noite, saía do trabalho e me virava com os laudos. E aí as demandas elas começaram a aumentar bastante, né? Eu comecei a me dedicar mais, comecei a ser um pouco mais visto, viram as qualidades do laudo, né? O juiz começou a gostar do meu trabalho e aí começaram as nomeações começaram a vir. E aí chegou no ano de 2023, eu fiquei bem complicado de poder levar as duas. Eu estava assim, bem cansado, porque eu trabalhava 8 horas por dia, mano, eu ia fazer as vistorias, e eu todo dia tinha alguma coisa para poder fazer em relação à vistoria, seja para orçar o honorário, seja para poder responder alguma coisa em relação ao processo, seja para ver as novas nomeações e marcar as perícias. Então ficou bem assim, complicado um determinado momento de tanto de demanda que teve. E aí eu estava já me planejando, falei assim, pô, provavelmente quando chegar no ano de 2024 vai chegar uma hora que eu não vou mais aguentar, eu vou ter que decidir entre um e outro. E aí isso era um desafio para mim na época, acabou se tornando uma oportunidade porque a empresa foi e me desligou. Aí Aham. ela estava precisando cortar o dinheiro de segurança na época, e aí a empresa me adiantou o meu a minha decisão que eu teria que tomar mais na frente. Mas foi muito bom, porque no primeiro mês eu fui demitido. Óbvio que eu fiquei triste, eu não esperava naquele momento, né? Não era o que eu queria. No mês seguinte eu já fui receber um horário bem legal, assim, bem bom, e aí me deu uma animada, eu falei assim, cara, é isso mesmo que eu preciso. A vida me mostrou que esse é o caminho certo, e aí Aham. eu joguei Não, de cabeça mesmo nas perícias, botei a empresa para poder funcionar realmente, para poder prestar serviço, e aí hoje em dia é a minha rotina. eu acompanhei esse movimento teu e te parabenizei na época e tudo, né? E eu É. achei. Eu passei por isso também, né? Quando eu decidi sair do concurso público, foi muito difícil para mim, porque eu venho de uma família muito servidores públicos, muito preciso daquela renda mensal e tal. E quando eu decidi sair do concurso público, veio, né? E de vez em quando bate um negócio, volta ali um negócio, e, puxa, era tão bom e tal, né? Essa estabilidade, mas quando eu penso o tempo que eu fico com a minha família, com os meus filhos, né, agora a Laís está no Rio de Janeiro, aí eu tô com a Serena aqui, tá meio caótico porque também me enchi de coisas para fazer, mas pensei em tudo aqui, poxa, eu não precisei sair de casa, tinha academia aqui no prédio e tudo mais.
Eu fiquei. É difícil o cara pensar em voltar a vender o tempo ali 8 horas semanais ou no plantão, como eu fazia, por exemplo, né? E outra coisa, Guilherme, eu tinha pensado numa ótima pergunta para te fazer aqui. Quantas perícias tu estava conseguindo fazer enquanto ainda era CLT 40 horas? Só tinha banco de horas, mas era 40 horas, né? Era isso? Então, eu tentava dar uma acumulada, e assim, como eu falei, eu fazia uma vez por semana, minha média de nomeações naquela época já estava mais ou menos umas 15 por mês, assim, Aham, acredito eu. pesado. Pesado. Aí eu tentava fazer, como eu falei, por semana eu tentava fazer 4 no dia, né? Eu tentava ajustar ali para tentar fazer um caminho que pudesse ser bom para mim. Uma E aí rota. fazia mais ou menos por semana umas 4, para poder chegar no final do mês, como eu ter feito as 16, 15, 16 vistorias que eu tinha, né, de época de nomeação. Então eu me organizava assim, mas é pesado, realmente é pesado, porque a rotina lá no CLT não quer saber se você está fazendo perícia, se você não tem perícia, Sim, se não sim, tem. exatamente. Se surgisse alguma coisa para fazer naquele dia que eu estava marcado a vistoria, tinha que tentar me virar de alguma forma, aí remarcar, ou mudar o compromisso para um outro horário. Mas assim, é possível, mas chega uma determinada hora que você fica meio que Vou complicado. Você tem que falar realmente minha decidir. experiência. Vou É. falar minha experiência. Tá? Eu não consegui fazer 16 perícias nunca na minha vida em um mês. Para mim é impossível. Né? Eu tinha outros trabalhos na época, quando eu fazia 12 ali com recorrência de 11 a 12 perícias por mês. Só que essa época que eu fazia 12, que eu conseguia atender, estava numa época muito de irregularidade na medição e de danos em equipamentos. Tudo igual aos Uhum. perícias, né? Eu já tinha um portfólio bastante forte, eu conseguia repetir bastante uma pessoa da área do direito, um estagiário da área do direito que me ajudava a fazer as petições, estava tudo bem encaixadinho. Em 2022 para 2023, em 2024 ali também começou a vir as fotovoltaicas, voltaram as de incêndio com tudo, acidentes com eletricidade, sabe, um pouquinho a mais ali e diminuiu aquelas de seguradoras, por exemplo. Aí minha vida eu não aguentei, eu não consegui assim dar conta de tudo, aí eu tive que ir tomando, pegar a licença aqui, parará, parará, e daí não teve jeito, tive que sair. E foi uma decisão boa, assim. Hoje, pô, tô conseguindo ir na academia todo dia, tenho uma rotina legal, sabe? Acho que esses desafios, né? Os sinais do universo ali nos ajudam a tomar as melhores decisões. A gente tem que estar aberto a ouvi-las. Mas que bom, então, Guilherme. E eu lembro que na outra live que a gente fez há muito tempo atrás, que tu tinha falado que quando tu pegou confiança pela coisa, foi quando tu entrou ali na formação, mais vagamente eu lembro Foi. algo assim, e que tu decidiu colocar mais energia. Como é que foi esse processo entre descobrir a perícia e decidir dedicar mais tempo à É, perícia? então, eu vou ser sincero, quando eu entrei para fazer a perícia, eu tive uma orientação, mas foi uma orientação mais para uma perícia mais básica. Exemplo, a perícia de consumo de energia, que não Sim, tem grandes dificuldades, vamos dizer assim, né, relativa às outras. Então eu entrei, mas entrei meio que com o pé atrás, assim, cara, se sair um pouco desse roteiro, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Aí eu falei assim, eu preciso me especializar um pouco mais. Aí deixa eu dar uma verificada aqui, uma estudada em quem pode me ajudar. E aí, fazendo as pesquisas, eu achei a elétrica forense, aí eu vi um pouquinho do você falando um pouco, explicando um pouco das perícias, né, voltado para engenharia elétrica, eu falei assim, então acho que essa aí chegou a vez, chegou a hora de eu poder experimentar. E aí foi depois que eu fiz o curso, aí sim eu me senti bastante seguro, eu falei, tem todas as vertentes que a gente pode pegar ali dentro das perícias, inclusive eu pedi até uma ajuda sua recente, né, porque eu não tenho costume, não parece muita perícia de incêndio, né? Pelo menos as varas que eu acompanho, é muito difícil. E aí eu peguei uma extraoficial de incêndio, agora esse ano mesmo, 2025, até voltei a falar com você agora recente, né? Eu falei, Vitor, me dá uma ajuda aqui, eu estou precisando fazer um laudo aqui que eu peguei de perícia de incêndio, me dá uma ajuda aqui. Aí você foi, me ajudou, né? teve uma Me, outra vez, né? Teve uma lá num quadro. teve um tempo atrás mas aquela na época a proposta foi, mas não vingou, mas Aham. essa agora vingou, e aí você me ajudou bastante. Então a elétrica forense ela te dá a base realmente para você poder pegar qualquer tipo de oportunidade que tenha em relação à engenharia elétrica. Não tem nada Que que legal. eu peguei até hoje que não esteja incluído lá dentro do seu curso. Então, para mim,
foi fundamental para eu poder realmente entrar de cabeça na parte das perícias elétricas. Não tenho, Mas não não, tenho dúvida. não paremos por aí, vamos Não adicionar paremos duas por aí. disciplinas novas, né? Eu vou te perguntar agora sobre os tipos de perícia, então, já que tu falou aí no Rio. Consumo de energia, com certeza, né? Já pegou. Sim, já. Irregularidades em medidores, com certeza também, né? Sim, é o que Porque mais vem. É a que mais tem é essa. danos em equipamentos segurados, seguradora, concessionária. Também já peguei. É um número um pouco menor em relação à irregularidade, mas também existe. Também é uma perícia que vem bem, uma quantidade boa, né? Mas não excepcional, mas boa, sim. Aham. Danos em equipamentos com suspeita de vício de fabricação, consumidor versus Sim, fabricante, essa também, configuração. também Bastante. existe. É na mesma vertente aí da parte do consumidor versus seguradora, né? Isso. E Seguradora. que tipos de equipamentos tu já pegou nesse tipo de perícia? Já veio alguma coisa de eletromobilidade para ti, por exemplo? Não, ainda não. Eletromobilidade não. É uma coisa que eu tô achando que vai vir, mas por enquanto ainda não veio. Não Ela veio. Mas vai, ela vai entrando mais devagar, diferente da vai, fotovoltaica. vai Aliás, entrando. fotovoltaica já pegou? Já peguei até uma quantidade bem, bem legal de fotovoltaica. Fotovoltaica de 2024 para cá cresceu bastante o número. Aham. Então tem Essa já. aparecido aí, praticamente todo mês tem aparecido uma. Aham. Ó, Hum. maravilha. Quinta-feira eu vou fazer uma fotovoltaica também. Deixa eu te perguntar, a fotovoltaica tem dois tipos, assim, se a gente dividir ela, né? A de compensação de créditos, que a usina já estava operando e depois que deu um problema, e a de Uhum. atraso ou recusa na homologação, que ela nem chegou a operar conectada na rede ainda. Já pegou os É, dois tipos? já peguei os dois tipos, já peguei os dois Tá. tipos. Essa da não homologação foi uma quantidade menor. Geralmente é depois que ela já está operando que aí você começa a ter dificuldade lá na compensação dos créditos e aí dá Isso. aquele trelelê para a gente poder resolver. Aham. E média de honorários na fotovoltaica, mais ou menos quanto? Então, a fotovoltaica, dependendo do sistema, né? Quando você pega sistema de consumidor é um pouco menor, mas é em torno ali de 10, 12 mil, pelo menos que eu pego. Maravilha, não, bem bom. Beleza. Incêndio, tu falou ali que pegou extrajudicial. Ah, É, Pode falar? não, e a judicial realmente não apareceu para mim. É uma perícia que eu gostei de fazer, essa extrajudicial, achei bem, bem interessante fazer. Não tive a oportunidade de pegar uma ainda judicial, mas já tive essa extra que apareceu agora, extrajudicial esse mês, apareceu uma no ano passado também que não vingou. E é uma que eu gostei de fazer, eu vou tentar me Posiciona. divulgar mais para ver se aparece alguma nessa judicial para fazer, porque eu achei bem interessante, muito, muito legal. E fotovoltaica extrajudicial, já pegasse? Não, ainda não. Já Não. até fiz pela empresa, já fiz até alguns orçamentos para poder fazer, mas ainda não peguei. Ainda não tive Eu extrajudicial, fiz não. uma aí em Cabo Frio, aí no Rio de Janeiro. Ano passado, né? Eu falei, não sei se tu lembra, eu fiz Eu a acho que eu lembro viagem. assim, até falei que na época eu tentei, pô, se eu fosse aqui próximo até ia, você falou assim, não, em Cabo Frio. Eu falei, não, aí fica mais difícil Não, de, eu é um falei, pouquinho não, eu mais te longe. falei, eu vou levar minha esposa junto, né? Porque ela já estaria no Foi Rio de isso mesmo, Janeiro, né? foi isso É mesmo. isso aí. Eu aproveitei ali a data que ela já estava, inclusive ela tá, hoje ela está no Rio de Janeiro de novo. Mas beleza. Que mais que nós temos? Colisões em rede, já pegou? Não, ainda não, também não. Também não. Essa é bem rara. Interrupção. Oi? Essa é até bem rara. Eu converso com outros amigos também que fazem, É né, mais perícias difícil. aqui no Rio. É bem mais difícil de acontecer. Aqui no Rio é difícil. Bem Ela difícil. tem mais no interior, assim, né? É, Tem mas região não rural entendeu. também. Outra que eu vou te perguntar aqui, que eu esqueci, que agora é metodologia nova na formação. Interrupção na rede que gera lucro cessante em alguma indústria, já pegou? Não, essa também não. Tá. E problema de qualidade de energia elétrica, não Já, necessariamente um dano, que é intermitente, assim, vai e volta no lugar. já peguei sim, já peguei. Devo ter pego esse também é mais raro de acontecer, mas devo ter pego mais cinco perícias dessas, cinco ou seis perícias assim. Aham. Beleza, então tá. Dos tipos de perícia, falamos de tudo. E sobre formação, sobre metodologia, o que foi assim o que tu mais gostou no conteúdo da formação, os recursos da formação que mais te ajudaram, Guilherme? Então, eu acho que o seu explicar, a metodologia que é utilizada, óbvio, né? Como você explica para a gente o que fazer, ou como fazer, o que procurar fazer, eu acho para mim isso para mim é o diferencial, né?
Tem gente, às vezes, que tem conteúdo, mas não sabe como passar ele para as pessoas, né? De forma que fica de fácil entendimento, que a pessoa realmente consiga é, é, incorporar aquilo, né? Poder realmente entender. E eu acho que para mim isso foi o diferencial. Como eu falei, ela é ampla, atende tudo que praticamente que a gente pega em engenharia elétrica, e a forma como você aplica e explica a metodologia para a gente, para mim, não tem igual, não tem igual, não tem como você não entender do jeito que você explica, vamos dizer assim, resumindo, não tem como. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Fabiano, ó. Guilherme, no início das perícias cíveis, como foi o trabalho de prospecção nos fóruns? Explica aí para o pessoal se tu precisou fazer, o que Então, que tu fez, aqui no como é que Rio foi? ele funciona eu fiz por e-mail também inicialmente, tá? Eu fiz por e-mail, mas ele funciona mais presencial. Presencial ele faz diferença, né? Faz diferença. Nem todo mundo vai te receber de braços abertos, já tenho isso na cabeça. Vai ter hora que você vai chegar lá, o juiz não recebe, fala que só recebe o currículo por e-mail. Vai ter uma hora que o servidor lá, o secretário principal, ele vai te receber de braços abertos, vai te perguntar em que você pode ajudar, vai pedir para você deixar o currículo. O que eu falo, né? Pessoalmente acaba servindo um pouco mais do que por e-mail. Mas se a pessoa hoje já está no CLT, não tem tempo de ir lá, se prospecte por e-mail também, que também funciona. Não são todas as varas, mas também funciona. Eu já consegui iniciar em algumas varas me apresentando por e-mail, fazendo uma boa carta de apresentação, né? Lá na sua apresentação lá no corpo do e-mail, dizendo especialista, quanto tempo você já trabalha naquela área, em que você pode ajudar, e se deixar disponível, né? Que a gente fala, ser interessante, né? Tentar procurar um pouquinho o que cada lugar ali, de repente, tem de problema e tentar focar naquele problema para poder resolver o problema que a vara ali tem. Aqui no Rio é muito comum ter problema de irregularidade. É muito comum. Acho que todas as varas do Rio de Janeiro têm problemas desses que, vou dizer assim, que deve ser 80% das demandas deve ser irregularidade. Então, se você já chega falando isso lá pro secretário ou pro juiz, o juiz vai ser assim, pô, esse cara pode me ajudar. Vou dar uma oportunidade para ele, vou deixar ele fazer um trabalho, me mostra a qualidade dele e depois, fazendo um bom trabalho, você vai seguir com certeza. Beleza, Mara. E onde é que tu aprendeu a fazer isso? Na elétrica forense. Na imersão de boas-vindas, né, Na Guilherme? invenção de duas vidas. Assim, o jeito que eu me apresentei depois que você me mostrou, né? Eu melhorei um pouquinho meu currículo, não estava na maneira adequada, depois eu dei uma simplificada para poder ficar mais ágil. Mas a forma de me apresentar lá nos exemplos que você deu me ajudou muito a me apresentar melhor. Me ajudou demais, demais de E verdade. outra coisa, sobre essa prospecção, quando tu começou, tu chegou a fazer ou tu primeiro quis testar ali as nomeações que vinham de forma esporádica não, orgânica, sem fazer esforço de nomeações, Eu comecei me de prospectando prospecção? sem ir, realmente por e-mail. Eu fui me divulgando Uhum. por e-mail, Mais aí vou tranquilo. ver assim, deixa eu ver o que vai aparecer para eu poder resolver. E aí depois que eu Aham. peguei um pouquinho mais de confiança, aí você decola. Aí você A quer confiança é visitar, algo muito quer ir mais em importante. outros lugares, ter outras nomeações diferentes. Aí é bem Ah, normal. eu lembro que eu não acreditava no mercado de perícia, quando eu iniciei nele, não conhecia nada. Hoje eu sou, acho que a pessoa que mais concentra informações sobre isso a nível nacional, né? Perícias de engenharia elétrica, pelo menos. Mas quando eu comecei, eu não fazia ideia. Tanto é que eu fui subir, minha primeira perícia foi substituindo um engenheiro de produção numa de consumo de energia. Aí eu pensei, poxa, se o engenheiro de produção, né, ele recusou ali, não sei porque, agora eu não lembro mais, e eu, né, peguei a perícia no lugar dele. Por que que o engenheiro de produção estava sendo nomeado para uma perícia de consumo de energia? Aí eu pensei, porra, que tem uma oportunidade. Aí foi aí que eu decidi colocar energia, aí fiz as primeiras perícias, depois que eu peguei minha experiência como perito criminal lá, eu botei bastante energia nos meus trabalhos, com confiança, e percebi que os meus laudos entregues estavam gerando recorrências. Chegasse a perceber isso na tua atuação, quando um laudo vem de recorrência, quando ele vem numa primeira nomeação ali, consegui Sim, sentir esse resultado dos bons laudos consegui. periciais? Você demora, por exemplo, aqui no Rio é comum a vara pedir para você colocar, porque assim, como tem muita demanda, é comum eles pedirem para você colocar pelo menos de um mês para frente em relação à nomeação. Exemplo, vamos dizer que eu recebi uma Na nomeação capital. hoje. Aí eu vou marcar a minha vistoria pelo menos 30 Uhum. dias para frente. E aí tem vara que pede, não, quero que você passe de 30 a 60.
Aham. Então, os primeiros laudos, assim, como eu estava seguindo essa regra, e eu sigo ela até hoje, então demorou um pouquinho para entregar meu primeiro laudo, né? Demorou ali pelo menos uns 3 meses. Mas Aham. depois que eu entreguei o laudo viram lá o resultado do trabalho, depois as nomeações nas várias que eu já. Todas as várias que eu entreguei algum laudo, elas me nomeiam até hoje. Não tive Maravilha. nenhuma que deixou de me nomear. Ou seja, a recorrência ela está aí sempre presente. Que legal, maravilha. E é bom, né, saber que tu entregou um bom trabalho e depois vem aquela nomeação com aquele nomezinho do juiz ou juíza Então, que já tinha te dado a oportunidade anterior, né? Dá sim, uma é muito satisfação. bom. Eu gosto muito de acompanhar os processos até a sentença também para ver se utilizam ali trechos do laudo, né? Se dão Sim, uma sim. elogiada disfarçada, digamos assim, em relação ao nosso trabalho. Acho que esse é um feedback bem legal que nós temos na perícia judicial. Beleza, então, Guilherme. Qual é a tua maior realização com perícias? Como elas mais ajudaram na tua vida? E fala Minha um maior pouquinho realização. sobre. Eu tinha uma coisa que eu falava quando eu era. Até eu falava com a minha esposa, eu falava assim: eu consigo fazer mais. Eu consigo fazer mais, ser mais útil, servir mais as pessoas. E hoje em dia eu me sinto satisfeito por isso. Eu tenho liberdade de tempo de fazer outras coisas que eu não fazia com a CLT, como você falou, ir para academia. Eu tenho até ido pouco hoje em dia porque eu estou com muita demanda, mas Coisa. é porque realmente pelo trabalho. Mas ir para academia, ir para academia, fazer alguma coisa durante o dia, viajar quando se eu posso organizar uma semana que eu não tenho a perícia e de repente fazer uma viagem. Eu já fiz isso já algumas vezes, fazer E uma já viagem de fez uma viagem com semana. perícia? Oi? Já fez viagem aproveitando a Não, ainda perícia? não, porque eu não me prospectei no interior, mas tem os amigos meus que Ah, tá. fazem. Eles Tu vai bem conseguem concentrar nomear. na capital, então. A Sociedade Capital, mas tem amigo meu que fala assim, pô, consegue uma experiência em Oi. Arraial do Cabo, vai lá, acumula duas e viaja, faz sexta-feira a perícia e acaba ficando no final de semana em Arraial do Cabo, em Cabo Frio. Então é uma coisa bem boa. Mas eu falo realmente da liberdade, você poder, né, fazer as coisas com o seu tempo, né? Você realmente demanda o seu tempo, você organiza, planeja ele de acordo com o que você acha mais cômodo para você, né? Mais útil, que encaixe mais na sua agenda. Então, para mim, a liberdade de ter essas oportunidades que você não teria no CLT e também acaba que o reconhecimento financeiro faz diferença, óbvio que faz, né? Óbvio que faz. Você acaba sendo mais reconhecido e remuneradamente melhor, né? Você acaba sendo melhor remunerado. Então, óbvio que faz toda a diferença. Você está mais feliz, está com mais tempo, sendo melhor remunerado. Então, isso são as realizações que a perícia me proporcionou. Que legal. Maravilha. Tens filho, Guilherme? Tenho dois enteados. Filho Dois não, mas enteados. são dois enteados, dois filhos, né? Eu também, eu tenho um, Davi. É, e conseguem conciliar a vida, ajuda bastante aí Ajuda, nesse com ambiente certeza. familiar. Ajuda. Pô, Tenho oportunidade de buscar, eu sempre no colégio, né? No final do dia eu vou buscar ele todo dia. Eu vou na academia, que é próxima ali do colégio, depois eu busco ele e venho para casa. Então é uma maravilha. coisa assim que eu não teria como fazer se estivesse no CLT. Eu tenho minha filhinha aqui, tá com 6 anos e tal, mas desde pequenininha minha esposa era empresária. E aí quem ficava com ela era eu, assim, eu sou bastante grato a esse período. Hoje, não sei se vocês viram aí nos stories o meu presente de aniversário, tem uma conexão muito forte, sim. Eu sou muito grato à perícia essa conexão. Tanto é que eu sou satisfeito com ela, não preciso de mais filhos, está ótima, tá ótima assim, mas eu sou muito grato, assim. Foi uma experiência fantástica ter a Serena, maravilha. Mas muito por causa dessa liberdade que eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, sabe? Eu tô entregando o melhor pai que eu poderia ser, eu acredito, pelo menos. Isso, Mas com ótimo, certeza. então. Vamos lá. E o que você diria aos engenheiros que estão começando ou querendo começar a atuar nas perícias elétricas, Guilherme? Então, eu digo que acho que todo mundo, quando começa, ele tem aquela pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? Um termo mais se realmente vai dar certo. Mas assim, eu tenho exemplo, eu tenho o meu exemplo e eu tenho outros amigos também que fizeram da mesma forma. Então, se você tem esse sonho, né? A minha começou com uma segunda renda, mas se você tem esse sonho de ter essa segunda renda agora, inicialmente, se você trabalha como CLT, ou se você está procurando alguma oportunidade de ter algum trabalho diferente, vá e faça, entra realmente de cabeça lá no curso, estude, seja determinado, busque realmente completar o curso e poder se prospectar, porque
É possível você poder conciliar, inicialmente como eu fiz, e depois é possível você só se dedicar às perícias e ter uma vida muito melhor. Resumindo assim, ter uma vida muito melhor, porque a sua qualidade de vida ela era assim e ela vai se tornar assim com certeza, vai se tornar muito melhor. Então, se você tem esse sonho, você tem essa vontade de fazer esse curso, faça, que vai ser uma das melhores, o que eu falo, vai ser uma das melhores aquisições que você vai fazer na vida, vai ser esse curso para você poder tornar aí um perito especialista em engenharia elétrica. Essa é a terceira vez essa semana que eu ouvi alguém falar que foi um dos melhores ou o melhor investimento da vida, o melhor curso que a pessoa fez na vida dela foi a formação. Eu tenho certeza que Maravilha. esse dinheiro que você investir, ele vai se tornar em Ai, múltiplas vezes. Eu não vou nem dizer quantos, mas em esse múltiplas voto. vezes, com certeza. Esse voto porque vai estar junto a vida inteira com a pessoa, né? Vai levar o Isso resto aí, da vida esse exatamente. conhecimento. É uma forma de fazer engenharia diferente. Mesmo se a pessoa não atuar, ela aprende a pensar de forma diferente. Pô, aprende É, muito. muita solução, é um jeito de pensar os problemas da engenharia e ser um solucionador. Eu gosto muito da metodologia da formação porque ela ensina esse pensamento reverso, ensina a investigar as coisas, que é algo muito prazeroso, inclusive, uma atividade muito legal de se fazer. Não sei se aconteceu contigo, Guilherme, mas quando eu fiz o primeiro laudo, primeira perícia em campo, eu fui tremendo as perninhas. Mas quando eu Aham. terminei o laudo, entreguei o laudo, eu senti uma sensação de completude muito forte, assim, que estava no meu caminho certo, que tinha encontrado o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Chegou a ter essa sensação? Como é que Sim, foi tive isso essa para ti? sensação. Comparasse com outras atividades também? Eu, eu sempre ficava me perguntando, né, qual era a minha missão, o que que eu tinha como missão, o que que... Eu sempre gostei muito de engenharia, né? Eu ficava entre engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho e falava assim, cara, são duas coisas que eu gosto muito, mas eu não quero ficar a vida toda aqui trabalhando para alguém, né? Não quero, eu quero ser uma coisa, eu quero fazer uma coisa diferente, que me dê prazer de fazer o tempo todo, o tempo todo. E aí, quando eu fiz a perícia, foi a mesma coisa. Tanto a parte elétrica quanto a de segurança do trabalho, eu fui a primeira vez assim, tremendo. Eu falei assim, cara, o que eu tenho que fazer? Isso aí várias vezes, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que perguntar, o que eu tinha que ver. Mas depois que você vai, faz a primeira, entrega o laudo, aquilo começa a acalmar, acalmar, acalmar. E agora ele vai, assim, flui de uma maneira tão fácil que, assim, eu vejo que eu estou encaixado no que eu deveria estar encaixado para realmente para a vida toda. E eu não mudaria isso aqui por nada. Amigos meus ainda falam assim, Guilherme, vira e mexe, aparece alguém com uma oportunidade. Guilherme, tem essa oportunidade aqui, se você quiser, manda o currículo lá. Aí eu falo assim, cara, agradeço, mas assim, hoje em dia eu não procuro mais uma outra oportunidade como empregado SLT, porque realmente eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui da onde eu estou agora. O sucesso é muito, muito mais falar mais nãos do que sim, né? Do Depois que que chega assim. num nível como esse. É. Maravilha. Acho que tem um comentário aqui, deixa eu só dar uma lida do Solares Vital. Trabalho numa indústria quase duas vezes ou mais a concessionária deixa faltar energia, gerando prejuízo, pois fabricamos blocos de motores para a indústria automobilística. Eu posso oferecer o serviço. Sim, poderia fazer uma perícia extrajudicial, se virar um processo judicial, atuar como assistente técnico da indústria também, né? Ou como perito judicial, se for nomeado pelo juízo. Guilherme Fius está voando. Sim, é um aluno que eu acredito que mais esteja voando, com certeza, assim, pelos números, pela média de honorários de 6 mil que tu passou também. Excelente. Acima da minha média. A parte de engenharia é pós que tu tens, Guilherme? É É uma pós. após. Eu tenho a pós de direito de segurança, exatamente. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que não aqui de perguntas. Quem tiver pergunta, pessoal, pode perguntar agora. Eu vou fazer mais uma pergunta pro Guilherme. Depois a gente vai se colocar à disposição para tirar dúvidas de vocês aqui. Mas para finalizar as perguntas que eu tinha preparado aqui, se surgir mais alguma coisa, eu vou te perguntando também, tá, Guilherme? Tá bom. É, recomendas a formação? Valeu a pena no teu investimento? Já respondesse essa, né? Essa tu já Já. respondeu. Recomendas muito a formação, então, Recom- Guilherme? Recomendo demais, recomendo muito, muito, sem dúvida. Ah, Façam porque é o que maravilha. eu falo, vocês não vão se arrepender. Pode acreditar no que eu estou falando. Faz e você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, como o professor Vitor, eu não fui para perícia, né, por algum motivo e tal.
esse conhecimento que você vai pegar, isso vai levar para a vida. Você pode aplicar até no seu dia a dia de trabalho também, de alguma forma, com um amigo deu oportunidade aí lá da indústria, com certeza tem como. Então, não é um investimento que você vai ter frutos de alguma forma. Certo. Maravilha. Então, Guilherme, tem algumas perguntas aqui que surgiram. Em quantas comarcas você atua? E quantas comarcas eu atuo? Deixa eu contar aqui, rapidamente. Assim, um raio de atuação acho que é suficiente, né? Não, então, raio de atuação eu vou até mais ou menos 70, 80 quilômetros aqui do Rio. Tá. Eu até saio aqui da capital, mas eu não vou muito longe, não. Por exemplo, de lá da região dos lagos, o pessoal vai, ou para um pouco mais longe, lá para a região serrana, mais para dentro, eu não vou. Me limito ali aqui a região aqui ao pé da serra aqui, por exemplo, que a gente chama Guapimirim para cá. Me limito ali até Itaboraí, né, para indo lá para a região dos lagos. Dali para frente eu não faço. Então, no Rio, em torno do Rio, até mais ou menos 80 quilômetros do centro do Rio. Maravilha. Para o pessoal que tiver curiosidade, eu atuo num semicírculo de 250 quilômetros de Florianópolis aqui, né? Atuo em média 20 horas por semana com perícias judiciais. Mas como Floripa é beira do mar, daí é um semicírculo, né? É o semicírculo. Eu vou até a casa dos meus pais, que vai ser o caso agora dessa fotovoltaica, que fica a 250, 240 quilômetros daqui. Vou deixar serena e vou fazer a perícia lá com eles, lá um tempinho, já que eu tô sozinho com ela. Não vai dar de pegar no colégio, é mais longinho e tudo mais. E aí, está, só respondendo essa pergunta. Quais foram as perícias mais desafiadoras que vocês pegaram? O Alcântara perguntou. Fala tu aí que depois eu falo a minha. Mais desafiadora, eu acho que foi uma de fotovoltaica que eu fiz, que foi numa usina também. Mas foi desafiadora por causa do tamanho, né? Eu não estava acostumado a fazer com sistemas menores, e aí eu peguei uma geração maior. E aí eu fiquei preocupado, assim, né? Eu falei, caramba, será que eu vou conseguir, né, dar conta? Mas no final deu tudo certo, foi tudo resolvido e não tive grandes problemas. É que quando vem coisas diferentes, a gente acaba ficando um pouquinho preocupado. Mas a mais desafiadora que eu tive foi essa, foi o fotovoltaica. Beleza. Vou falar de duas perícias minhas. Uma no âmbito criminal, que não é o assunto aqui da formação, então, mas foi onde eu aprendi a fazer perícias, que foi um atropelado no trem de Porto Alegre lá. Foi uma das perícias mais que estão vivas na minha cabeça até hoje. Tive que pedir para o maquinista operar o trem de novo e tudo mais, assim, para simular diversos cenários e tal, ver se teve alguma coisa relacionada à eletricidade ou não. E no âmbito judicial foi uma interrupção numa grande indústria, acho que eu mostrei até fotos dela na imersão, ali máquinas impressoras de mais de 30 milhões de euros, cada uma tinha 5 lá no local. O valor acumulado ali de lucros cessantes bastante elevado. Teriam outras aí, mas a gente vai conversando em outras oportunidades, senão não vou deixar o Guilherme falar aqui, que é o principal motivo da live. O que acontece se o laudo for recusado pelo juiz? Aí o juiz ele pode optar por nomear outro perito para fazer uma outra perícia. Ele pode dar uma chance do perito se retratar do laudo dele, né? E explicar através de uma resposta ali. Enfim, pode acontecer muita coisa, depende muito por que foi recusado, na verdade, precisa ser avaliado isso, mas o perito pode não receber a perícia, pode acontecer, e claro, né, esse perito vai ficar queimado ali com aquele juiz, com certeza. Então, se for iniciar na área, quem for iniciar na área, já inicia calçado para construir, né, uma reputação, uma credibilidade. Eu, Guilherme, pelo menos penso que o nosso maior ativo é a credibilidade, nós que oferecemos serviços, né? Então, algo que precisa estar sempre bem alinhadinho na minha carreira profissional é a confiança que as pessoas têm em mim. Então, se eu pego um serviço é para fazer muito bem feito, né? Não vou pegar uma coisa para deixar pela metade. Posso fazer um adendo aí nessa? Claro. Eu já vi um laudo que o juiz não entendeu muito bem a conclusão. Aí o que ele fez? Não foi comigo, não, foi o caso que eu ouvi falar. O juiz foi fazer uma inspeção judicial com o perito para poder entender. E aí lá, com as partes reunidas, ele foi lá e entendeu o que o perito estava querendo dizer. E aí depois disso o laudo foi aceito e seguiu o caminho, porque realmente só não ficou muito bem entendido ali o que o laudo estava querendo dizer. E aí o juiz fez uma inspeção judicial no local com o perito, realmente com as partes. E a partir dali o laudo foi e seguiu. Foi um caso assim um pouco mais diferente que eu vi.
Show de bola. Inspeção judicial, né, para quem é mais novo aí, é um meio de prova pericial que o juiz vai no local lá dos fatos, onde aconteceu o problema e tudo mais. Né, tem a prova documental, tem a prova testemunhal, inspeção judicial e a prova pericial são as mais comuns aí nos meios admitidos de prova no direito. Beleza. O Julian perguntou: como você montou o seu currículo? Poderia explicar? Posso. O meu currículo ele é simples, é uma página, e aí na parte eu boto lá uma foto minha lá em cima eu boto um cabeçalho com o meu nome, dizendo qual é a minha especialidade, né, assim, de uma forma genérica, né, engenheiro eletricista, por exemplo, e eu boto de um lado as minhas formações, em quais áreas que eu atuo, e do outro lado o que eu tenho de experiência, né, quais são as várias quais foram as quantidades, quais foram os tipos de laudos que eu fiz, né? Por quanto tempo eu já atuo. É um laudo de uma folha. Não é nada muito assim, elaborado não, até porque o juiz e o secretário, quando eles querem ver aquela folha ali, eles querem entender o que você faz, o que você presta serviço. Se for um currículo aí de mais de uma folha, ele vai olhar, ver aquele montão de folha, vai deixar para lá de lado e vai lá. Então, seja uma coisa simples, geralmente de uma folha, que a pessoa consiga olhar rapidamente, assim, 10 segundos até no máximo, conseguir entender o que você faz para poder ver o que você pode fornecer ali de ajuda. Inclusive, amanhã na imersão de boas-vindas tem vários alunos aí, o Leanderson que vai entrar, o Juliano já é aluno. Na aula de boas-vindas eu ensino a fazer, né, o currículo bonitinho. Foi. Esses detalhes aí que o Guilherme passou são bem parecidos lá com os que são ensinados. O mais importante, como o Guilherme falou, e eu friso isso bastante na imersão de boas-vindas, a gente mostrar para o juiz como nós vamos ajudar ele, ou juízes, né? Como nós vamos ajudar eles, como nós vamos resolver o problema deles, não tanto falar sobre nós. A maioria está focada em falar sobre, eu sou bom, eu sou isso, fiz não sei quantas mil perícias, mas o juiz tem que entender como nós ajudamos ele da melhor forma. E aí alguns elementos de autoridade, como o certificado da formação, ajudam, né? Esses treinamentos e tudo mais. Complementam bem isso, mas em primeiro lugar, o outro, né? Não ficar olhando só para nós. Vamos lá, a do Leanderson aqui, ó. Um perito pode questionar o laudo de outro no processo. Não, peraí que tem uma do Leanderson antes aqui. Guilherme, acha uma boa estratégia manter renovado o acesso ao curso para sanar novas dúvidas? Acho sim. Acho uma ótima estratégia. Se você não tiver ainda tão inteirado com todas as matérias que podem aparecer, é interessantíssimo você deixar, porque vai que aparece uma perícia que você não está acostumado, você tendo acesso lá, você pode rever o curso, né, tirar dúvida. Então, para mim, é uma excelente oportunidade. Guilherme tinha dado o exemplo da perícia de incêndio aí, que ainda não tinha Incêndio. chegado para ele, daí Sim. chegou, ele me procurou, né? Teve o conteúdo da formação e teve o suporte ali também. Maravilha. Um perito pode questionar o laudo de outro num processo judicial? Como é que está a tua atuação na assistência técnica de engenharia elétrica, Guilherme? Então, a ciência de engenharia elétrica, para mim, é difícil aqui, né? Porque, assim, se eu atuar pela concessionária, eu meio que perco as minhas maiores nomeações. Então, eu não procurei me divulgar muito na assistência técnica. Caso apareça alguma coisa, já fiz extra, como eu te falei, né? A indústria, às vezes, estou prestando algum tipo de serviço, a indústria me procura para saber se eu faço algum laudo extraoficial ali de alguma demanda que tenha acontecido com eles, que não seja envolvimento direto com a concessionária. Eu me divulgo muito como na parte trabalhista. Aí, parte trabalhista, minha assistência, ela tá bem quente, bem quente. Lá na área trabalhista vale mais a pena como assistente técnico, eu acho, né? Não sei o que tu pensa Então, é sobre porque isso. no assistente técnico há muita demanda, muito processo. Então, e aí, como varia muito entre as empresas, né, é muito difícil você pegar alguma coisa que você tenha feito perícia. Então, empresas grandes, às vezes, tem uma demanda muito grande de perícias por mês. E aí, se você pega uma empresa grande dessa, você entra como assistente, você faz ali suas 10 ou mais de 10 assistências por mês facilmente. Maravilha. Eu vou passar a minha experiência em relação à assistência técnica judicial hoje, tá? Tá chegando demanda, uma a cada 2 dias de perícia fotovoltaica no âmbito extrajudicial, já uma pré-assistência técnica. Semana passada teve quesitos para fazer, por exemplo, como assistente técnico, na primeira parte ali do nosso trabalho como assistente técnico. Então, essas que têm um valor de causa maiores, e a fotovoltaica tem um volume de demanda muito maior também que as outras. Incêndio, quando vem a perícia, é graúda, mas a fotovoltaica é graudinha, só que tem muita demanda. Então tá muito bom o mercado
de fotovoltaica no âmbito extrajudicial. Para mim é o que mais está chegando assim, como assistência técnica e extrajudicial também. Só aumentando um pouquinho aí, dando um adendo, como o Guilherme falou. Um perito pode questionar, sim, atuando como assistente técnico judicial, um processo, né, ensinado também na formação, lá na capacitação em assistências técnicas judiciais. Vamos lá, para resumir aqui a pergunta do Julian, a gente falou sobre cada uma delas, mas para deixar assim bem resumidinho, ó, qual a categoria mais recorrente de perícia e mais lucrativa também, Guilherme, para ti aí no Rio de Janeiro? Então, a mais recorrente é a irregularidade. A mais recorrente, é que vem Medidores, né? medidores. E a mais lucrativa, o que eu vejo aqui, ou é fotovoltaica ou é seguradora versus concessionária. São as duas mais lucrativas. E tempo de execução de trabalho, de laudo e perícia em campo, como é que é a tua média aí, nessas mais recorrentes, pelo menos? As mais frequentes? Então, por exemplo, se de regularidade eu já estou muito direcionado, né? Vamos dizer assim, já sei quais são as possibilidades. Então, se tiver de regularidade, por exemplo, eu consigo marcar algumas no dia. E aí eu marco ali, se tiver de regularidade na mesma área, eu consigo marcar umas quatro para fazer no dia. É, E aí depois, no final de semana mesmo, eu já consigo matar todos os laudos e já deixar entregue. Não demora muito tempo essa parte de regularidade para mim. Hoje em dia está muito direto já. Eu já consigo visualizar qual é o problema e a partir dali já vou fazendo o tratamento. Então, para mim é muito rápido a parte de regularidade hoje em dia. perfeito. Então tá. Qual a categoria já foi? Eu lembro desse atropelamento em Porto Alegre. Teve outro caso bem legal que eu tinha já formação em perícias judiciais elétricas. Eu atendi um acidente com eletricidade. Não vou falar o lugar, né? Mas era um galpão grande, assim, uma empresa grande. Aí eu atuei como perito criminal do caso e o Guilherme Alves, que é aí do Rio Grande do Sul, ele atuou como... Ele fez um laudo de NR10, um laudo ali para Legal. que a empresa pediu para ver se estava tudo certo nas instalações elétricas após o acidente ter acontecido. Daí ele veio me falar, não, estou atuando num caso onde morreu uma pessoa eletrocutada, né, um trabalhador lá. Eu tinha feito a perícia criminal do caso. Então, para ter uma diferença entre Foi. a perícia criminal, área civil, extrajudicial, dá para entender tudo aí as oportunidades, né, do mercado. Professor, tira uma dúvida. Eu estou terminando de assistir os módulos, mas minha dúvida é em relação ao currículo ainda. O que colocar no currículo quando não se tem experiência, sem contar os tipos de perícia? É basicamente colocar, faz o desafio do laudo pericial blindado, que tem dentro da formação. Chegasse a fazer, Guilherme, eu já pegasse perícia em andamento na época? Não, eu já estava com a experiência na mesma. Acho que eu não cheguei a fazer o blindado, não. Eu já Não, estava já. já tinha o Já suporte. estava. Eu cheguei a. Já tava, não, eu lembro na época acho que eu não cheguei a procurar. Eu não cheguei a procurar. Eu cheguei É, até ver os teus modelos, dei uma comparada para ver se tava de repente alguma coisa muito diferente do meu. Mas na época eu não cheguei a fazer o laudo blindado. Eu tive a oportunidade, mas não fiz, não concretizei ele. certo. Então, Vitor, a melhor ideia aqui seria ter um portfólio com o desafio do laudo pericial blindado junto com o certificado da formação para te dar bastante autoridade. Aproveitar que agora ele é chancelado no MEC e tudo mais. Então, essa é a ideia, para dar um respaldo mais forte para os alunos que ainda não atuaram na área de perícias e a maioria que começa a atuar realmente, né? É para isso que tem todos esses recursos na formação. Mas no currículo, a melhor coisa a se colocar é realmente pensar no outro, no juiz, tá? É isso sim que vai dar é, em como solucionar o problema dele ali. Essa é a diferença, é o pulo do gato, digamos assim. E a boa comunicação dele, posteriormente. Adailton, boa noite. Vocês acham interessante se inscrever em mais de uma área de atuação? Por exemplo, engenharia elétrica e engenharia eletrônica. Caso você tenha as duas ênfases, claro, eu acho interessante dependendo da quantidade de demandas que tu quer, do tipo de perícia que tu quer pegar. Né? Na área eletrônica, também expande um pouquinho mais para a área de telecomunicações, tá, Odailton? Então, eu sempre gostei dessa variedade de perícias. Para mim, cada perícia que eu faço, eu fico mais inteligente, eu cresço mais. Hoje, né? Hoje eu tenho muita demanda de diversos tipos, até aqui na elétrica forense. Quando vem uma perícia muito diferente, está começando a me incomodar. Mas quando eu iniciei na área, eu achava fantástico, fantástico.
Agora, se vier uma num veículo elétrico, eu saio daqui até o Amazonas para fazer tranquilo e de graça, inclusive. Porque eu gosto desse crescimento que a perícia me proporciona. Então, na minha visão, acho que vale a pena. Tu tem a atribuição na área de eletrônica, Guilherme? Não, mas eu tenho amigos que têm. Então, por exemplo, aqui no Rio, eles pegam muita demanda de notebook, celular. Então, tem muita parte eletrônica nesses equipamentos, sim. Tem Tem um aluno oportunidade. da formação aí do Rio que é o Acácio, e ele é A mais Cássio, voltado à área de eletrônica, ele, tá? ele é um deles que eu dou como exemplo. Ele pega muito, muito, muito. Eu tive com a Cássio em junho, num evento aqui no Rio, e aí ele tava falando sobre isso. Ele sempre fala comigo, pô, Guilherme, pego muito de celular, de notebook, e ele vai contando muitos casos. Tem outros equipamentos também, né? Mas ele pega muito desses dois. Maravilha. É uma área bem, bem legal em relação à eletrônica. Vamos lá. O Juliano perguntou qual o tempo médio para a elaboração de um laudo. Como é que tá esse tempo aí, Guilherme? Tá tranquilo? Mais uns 5 minutinhos? Tá, não, tá tranquilo, tá sim. Então, eu demoro assim metade de um dia para poder fazer um laudo. Como eu falei, né? Se eu pegar um laudo desse de regularidade, eu começar a fazer ele ali, eu demoro umas 4 horinhas eu já estou terminando de fazer esse laudo. É o tempo médio que eu demoro. Eu brinco, quando eu pego um inversor de frequência de elevador, eu faço laudo em 2 horas, e é verdade. Porque já tá Eu todo o imagino. fundamento do mesmo equipamento e Ah, tu tal. já. É, não tem muita Agora, mudança, né? essa fotovoltaica que eu vou fazer na quinta-feira já é um laudo de 2 dias, por exemplo, né? Já é um laudo que preciso fazer uma planilhinha ali, alguma coisinha mais chatinha assim, burocrática, digamos. Pra- Tem que explicar ali as diferenças, né? Beleza, acabou as perguntas aqui. Como identificar o certificação da formação no currículo? Me explica, me fala ali como é que tu pretende fazer, Julian, que eu te ajudo. Bota no suporte da formação, mas simplesmente fala ali, dentre os cursos que tu realizou, experiências, né? Que nem eu faço lá no finalzinho do meu laudo, exemplo. Aí eu coloco formação em perícias judiciais elétricas, da elétrica forense, coloco o certificado junto, né? Toda nomeação que a gente recebe, inclusive, a gente pode colocar o currículo, deve, na verdade, estar no Código de Processo Civil. Algumas vezes a gente acaba não colocando, mas a gente pode colocar o currículo e junto do currículo eu recomendo os alunos agora colocarem o certificado da formação. Tá? Isso vai ajudar bastante, tanto na quantidade, na autoridade que tu passa para o juiz, quanto na proposta de honorários também. Flores do Bem comum. Alecrim. O que fazer para ganhar confiança na escrita do laudo, além do teste do laudo blindado que tem na formação? Esse é o principal, esse ajuda bastante. No mais, é o conhecimento, né? Flores do Alecrim, como é que é o teu nome, por gentileza? Eu acho que a confiança ela vem com saber resolver os problemas, saber o caminho da coisa. E aí o laudo pericial blindado ele complementa essa situação, porque às vezes a pessoa também tem muita autoconfiança, como eu tinha quando eu comecei na área de perícia criminal. Fui o primeiro lugar do concurso público, parará, parará, fui lá, fiz o primeiro laudo, voltou todo amarelado pelos profissionais mais experientes lá que atuavam no setor onde eu cheguei. Tá, então, às vezes, tem esse equilíbrio também entre confiança de mais e confiança de menos, né? Acho que é importante estar bem equilibrado. Um pouco de medo, ele acaba sendo importante, mas ele não pode travar a gente também. Então, o conteúdo da formação, ali a metodologia pericial aplicada, módulo 4, Guilherme, onde eu explico os princípios de prova, aquilo ali para mim é o que dá a confiança da pessoa dar um salto e querer fazer mais. Puxa, era exatamente isso que eu precisava, dessa profundidade. E depois, na hora do desafio do laudo pericial blindado, você se testa e depois que passa pelo teste, que vem a devolutiva, você fica mais forte. Eu acho que esse complemento é bem importante. E aí, claro, aí fazer a perícia também real, obviamente, isso vai calçando. A primeira perícia eu fui com as perninhas tremendo, Flores do Alecrim. Primeira, até hoje, me dá uma ansiedadezinha fazer perícia, porque é sempre uma situação nova. A gente não sabe se a pessoa vai estar lá com um humor muito bom pra gente, se ela vai abrir a porta com tranquilidade, se eu vou ter que conversar muito, se eu vou ter que conversar pouco, se eu vou ter que explicar para a pessoa se é uma perícia, o que é uma perícia judicial. Acontece muito contigo, Guilherme? Toda perícia, Acontece. praticamente, a gente tem que Toda, explicar o que é uma perícia judicial, toda, que a toda gente é isento em perícia relação às partes. Pô,
Tem gente que às vezes acha que você é da concessionária. Ah, não, chegou o É? perito aqui da concessionária. Eu falei, não estou pela concessionária, não. Eu sou perito do juízo. Eu não sou da concessionária nem da parte, eu sou perito do juízo. A pessoa, você é perito do juízo. A pessoa às vezes não entende muito bem, você tem que É. realmente explicar o que você está fazendo, Às vezes por que que você está ali. é um É, porteiro que não sabe de nada, né? A pessoa que é, sabe tá, é o síndico do condomínio, por exemplo, o porteiro. Ah, é, daí quando ela vai transferir a ligação para o síndico, ela fala tudo errado, tudo diferente como a gente falou para tudo ela, por exemplo. trocado. Então, daí tem que explicar de novo para o síndico o que é a coisa, e assim vai. O laudo do perito é a base para o juiz. André, seja bem-vindo, André. O laudo do perito é a base para o juiz, é fato. Já aconteceu alguma retaliação ao perito por alguma parte não concordar? Elas podem contestar o laudo pericial, né? Não, já aconteceu algo contigo diferente de uma contestação, Não, Guilherme? é bem normal, assim, uma das partes vai ficar insatisfeita com o seu lado, é bem normal, você vai tender sempre para um dos dois lados. A parte que ficar insatisfeita, ela vai contestar, ela vai pedir esclarecimento, vai pedir, se for o caso, vai fazer uma pergunta complementar, então não se preocupa com isso. Alguma das partes não vai gostar do seu laudo de alguma forma, e aí é normal você prestar esclarecimento, é bem normal. E não é nada do outro mundo também, não. É isso aí. O certificado da formação é reconhecido pelo MEC, Solares Vital Engenharia. Já fizeram perícia em local de risco? Como agir em uma situação dessa natureza? Tá? O Guilherme é do Rio de Janeiro, ele pode passar a visão do Rio. Eu Já. ainda não passei por nenhuma situação de risco na perícia judicial, graças a Deus. Eu já peguei área de risco, mas eu não cheguei a ir até a área de risco, né? Porque uma das perícias ela foi cancelada, outra eu realmente pedi para a pessoa me acompanhar lá para poder entrar e ela não chegou aí. Mas já vi casos já de ter que a pessoa ter que fazer inspeção, ela pede ajuda para a vara e vai junto com o reforço, né? Não é Força o melhor dos policial é mundos, possível, mas vai utiliza. com reforço policial para poder Quando, fazer a vistoria. quando identificar de pronto ali, se for, né, bem necessária a perícia nesse caso, É, aí pede força policial. é reforço Mas policial. nunca precisei, né, aplicar isso. Eu acho que é pior. Acho que dá É. um tendel lá O, Eu já desnecessário. vi, eu já vi amigos também, o que que eles fazem? Se for numa área de risco, faz contato com a associação de moradores daquela É isso. área, e aí nesse contato que você tem, você explica, ó, eu tô indo aí para poder auxiliar um morador, que ele está com um processo aí contra o concessionário, por exemplo, então precisava ir até a residência dele, tem como você me ajudar, né? Sem chamar muita atenção, falar que eu sou um engenheiro, que eu tô indo aí para resolver e ajudar um problema. Aí quando acontece dessa forma assim, já vi amigos falando que são muito bem recebidos, vai lá, faz a perícia e depois volta para casa e vai fazer o laudo. Maravilha. Existe a possibilidade de impedirem o acesso do perito? Como proceder? Já aconteceu contigo algo assim, Guilherme? De impedir, não, mas assim, de tentar dar uma dificultadinha para poder entrar, né, demorar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência já, mas de impedir, de não deixar realmente entrar, falar que não vai ter perícia, não. Para mim não aconteceu. Eu já teve uma que foi num condomínio, seguradora versus distribuidora, que é um terceiro no processo impedir. Aí, nesse caso, eu fiz o laudo sem a perícia em campo dentro da unidade consumidora, né? Verifiquei as questões externas só. E não teve jeito. A pessoa, não, precisa de um mandato aqui. Falei, não, tem a nomeação aqui, querido, parará. Não deu, somente avisei o juiz. E teve outro dono de um hotel ali que não queria que eu fizesse a perícia no interior do hotel. E aí eu consegui dar uma convencida nele e remarquei a perícia para o mesmo dia, no período da tarde. Ele falou que não tinha funcionários disponíveis para me acompanhar na hora ali. Foram as duas oportunidades só, mas foi bem raro de acontecer. O que a gente sempre acaba tendo que fazer é explicar um pouquinho o que é o exame pericial. Às vezes as partes estão um pouquinho mais desconfiadas, assim. Mas tirando isso, depois que elas se tranquilizam, sempre bom não demonstrar muito nervosismo, né, para não transferir essa energia lá para a pessoa. Mas no mais é tranquilo. Na prática, não costuma acontecer muito, não. É isso. Surgiu mais alguma aqui? Mais alguma pergunta, pessoal? Então vou liberar o Guilherme, que já passou o horário dele, tadinho. Muito obrigado, tá, Guilherme? Eu que Valeu mesmo. agradeço. Mais Eu agradeço, Nita. uma live aí, bombou nossa live. Bastante gente acompanhou aí, o Guilherme. Então, mais de 400 nomeações, é isso, Guilherme? Mais de 400 já. Média de R$ 6.000 por perícia? 6 mil reais por perícia, em média. Maravilha. Recomenda a formação? Pô, Assina embaixo a recomendo, formação, recomendo como diz o demais. Marcos.
Recomendo demais, recomendo de olhos fechados. Como eu falei, eu já passei por ela, então eu recomendo de olhos fechados. Façam. Se está em dúvida, joga essa dúvida para o lado, faz esse investimento, que eu tenho certeza que esse investimento vai retornar para você assim, com uma facilidade que você depois vai falar assim, ainda bem que eu escutei esse conselho. Às vezes precisa um pouquinho de coragem, mas aquela decisão que deu certo, né? Aquela decisão que Exatamente. fez a diferença no resto da vida da pessoa. Eu sou muito grato por ter encontrado a perícia judicial Eu e também. dediquei muito da minha energia nesse legado que é a formação em perícias judiciais elétricas. Guilherme, muito obrigado mais uma De nada. vez. Obrigadão aí pela Obrigado tua pelo convite. disponibilidade. Tu trouxe uma experiência bem legal aqui para conversar com o pessoal. Foi uma conversa bem rica, bacana, falando de vários aspectos aí das perícias, um pouquinho da tua experiência. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, boa noite. Então, façam, 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 que vocês não vão se arrepender. Essa é a última coisa que eu tenho para falar aí. E eu não estou recebendo nada por isso, não. Estou falando porque realmente eu vivi por isso e eu sou muito grato de ter achado a perícia. Eu só lamento não ter achado ela antes. Então, se você está mais novo aí, se você está pensando em alguma coisa para você Qual é a fazer, tua idade, vai. Guilherme? Eu estou com 44. 44. É, Vai tá com carinha de novo, tá com carinha de novo. Tá tô bom, tá querendo. Que bom. conservado. A Obrigado. perícia tá te conservando. Tá ótimo. Muito obrigado, Vitor. Maravilha, obrigadão, Um querido. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.